Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar da minha meta de leitura 2016. Galera, eu vou seguir os mesmos critérios do vídeo da meta de leitura de 2015, que foram critérios que eu mesmo criei para eu poder me organizar melhor com as minhas leituras e com os livros que eu tenho aqui acumulados para ler. É sempre muito difícil definir o que é que eu vou ler no ano, porque quando eu olho para a minha estante, tem tanta coisa que eu quero ler que quando eu separo 35 livros, 36 livros, ainda é pouco, sabe? Pelo menos me orientando por essas categorias ficam mais fácil. Que categorias são essas? Autores que eu nunca li, autores dos quais quero ler mais, livros que tenho curiosidade de ler, um clássico, pelo menos um clássico da literatura brasileira, pelo menos um clássico da literatura universal, um clássico infantil, uma biografia, um livro que esteja na minha estante há muito tempo, um livro abandonado, por exemplo, né? Um livro de não ficção ou uma leitura acadêmica, uma leitura espírita, uma leitura regionalista e releituras. Dos autores que eu nunca li, é sempre um momento de passar vergonha, porque é aquele momento que você vai admitir que não leu o autor tal e tal, né? Mas é isso mesmo, fazer o quê? Galera, eu nunca li Humberto Eco, né? Faz vergonha isso. Por hora, eu quero ler um livro mais fininho, porque diante dos livros que eu separei para ler, tem muito calhamaço. Então, eu preciso definir o que for possível de ler livros mais finos. Então, eu prefiro começar lendo um livro do Humberto Eco, que não é necessariamente uma ficção, que é o livro de A Memória Vegetal. Ele fala sobre a bibliofilia. É muito interessante, eu acho que tem tudo a ver comigo, com esse canal e com vocês que assistem. Gabriel Garcia Marques, e eu tô passando vergonha aqui duplamente, porque eu falei que ia ler no ano passado e não li. Mas eu vou ler esse ano, vai ser Os 100 Anos de Solidão, lógico, né? É o livro mais famoso do cara, Nobel de Literatura, foi Aldous Huxley, e vou ler esse ano o Admirável Mundo Novo, que é um livro que há muito tempo que eu queria ler. George Orwell, todos aqueles livros que ele escreve que falam sobre a sociedade, sobre o comportamento das pessoas numa visão política me chamam muito a atenção. E finalmente, nesse ano, eu vou ler A Revolução dos Bichos, e eu digo de logo que vai ser um dos primeiros livros do ano. Uma autora que eu nunca li foi a Agatha Christie, né? Uma que, assim como o Júlio Verne, escreveu mais de 50 livros, e eu não li nenhum deles. E vou ler dessa vez, inclusive foi de presente que a Vivi me deu de aniversário do ano passado. Gente, isso é pra passar vergonha mesmo. Vou ler a Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca. Foi o Ariano Suassuna. Eu gosto muito dele. Aqueles vídeos dele dando palestra que tem no YouTube por aí são muito bons. Vou ler aqui esse livro lindo, Alto da Compadecida. Outro autor que eu nunca li foi Dostoiévski. Ano passado eu fui um pouco ingênuo de dizer que iria ler Os Irmãos Karamazov. Para quem nunca leu o autor, esse é justamente o livro que você deve ler por último. Então abandonei por enquanto, né? E vou ler um livro mais fininho, que é O Jogador. Dos autores que eu quero ler mais, eu tenho aqui o Jorge Amado com Teresa Batista Cansado de Guerra. Eu já comecei a ler e, gente, eu fico tão feliz por estar lendo Jorge Amado, que é o meu autor favorito. João Baldo Ribeiro, faz muito tempo que eu estou protelando esse livro, não sei porquê, mas é um livro que você lê em um dia, de acordo com todas as pessoas que leram. Eu quero muito ler, que é A Casa dos Budas Ditosos, né, dessa coleção dos 7 Pecados Capitais. E a luxúria, minha gente, ficou com o baiano. Eu tô imaginando aqui como é que vai ser a resenha nesse canal. Acho que eu vou acionar aquele negocinho de para maiores de 18 anos. Clive Barker, eu nunca sei como pronunciar o nome dele, que é um autor que vocês estão cansados de ver. Recentemente a Dark Side publicou um livro dele, que é o Hellraiser, mas eu quero ler esse aqui, ó. Galilee, que pelo aspecto, até pela caracterização da página, da capa, parece muito com O Sacramento, que foi outro livro dele que eu li e gostei muito. E esse livrão aqui eu comprei na Bienal de Fortaleza por R$10. E finalmente vai ser lido. Outro autor do qual eu quero ler mais é o Mário Vargas Llosa, já que todo mundo está aí entrando na onda de ler Os Miseráveis,
que é simplesmente o meu livro favorito da vida, para poder acompanhar, né, e ser útil também, eu vou ler A Tentação do Impossível, que é um livro que vai tratar sobre a obra dos Miseráveis, e eu estou muito curioso porque eu acredito que ele vai esclarecer aqui muitas coisas que ficaram um pouco dúbias na leitura daquele livro, né? Já que se trata de uma época e tem um viés político ali, porque o Victor Hugo era político, então tem muitas coisas que você que está lendo Os Miseráveis não vai entender muito bem. Então esse livro aqui eu acredito que vai me ajudar muito, e sem falar que o Mário Vargas Llosa, que também é outro Nobel da literatura, eu gostei muito quando eu li Cartas a um Jovem Escritor, e estou muito empolgado para experienciá-lo de novo. Aí, se der tempo, né, aproveitando, já que eu estou lendo Mário Vargas Llosa, tem esse livrinho que eu ganhei de presente de aniversário no ano passado também, que é do Mário Vargas Llosa, que é o Tia Júlia e o Escrevinhador. Outro autor do qual eu quero ler mais é o Júlio Verne, ainda com esse livro da editora Fase, que é o 5 Semanas no Balão, que vai tratar de um cenário no qual ele pouco passou no 20.000 Léguas Submarinas, que é na África, e eu estou muito curioso para ler esse livro. Eu acho que esse livro não existe novinho, tem que comprar usado no estante virtual, que é da Marian Zimmer Bradley. É uma autora que eu amo, que eu gosto demais, ela tem uma profundidade de sentimentos muito bonita e muito simples, que é apaixonante. E eu quero ler O Princípio de Avalon, que é esse livro que se chama Os Ancestrais de Avalon. É Virginia Woolf, de acordo com recomendações de amigos. Já que eu não tive uma boa experiência com Entre os Atos, eu quero ler Orlando, que dizem que é lindo. E eu estou muito curioso com essa leitura. José Saramago, e dessa vez eu vou ler O Evangelho segundo Jesus Cristo. Meu Deus, vai ser uma leitura que vai me encher de felicidade. Agora, falando em felicidade, né, já que eu li Felicidade Clandestina em 2015, em 2016 eu ainda vou ler Clarice de novo, e esse livro aqui, A Bela e a Fera. Eu tenho essa ediçãozinha que eu comprei em sebo, Yaya Garcia, que é um livro, inclusive, tá nos vestibulares por aqui, e eu quero muito contemplar essa leitura. E é um calhamaço. It, A Coisa, será lido. Provavelmente eu terei que começar a ler esse livro em setembro, porque eu quero abordá-lo no mês de outubro, que é quando eu vou terminar de concluir esse livro que tem 1.100 páginas. É o Oscar Wilde, com esse livro de contos, O Fantasma de Canterville e Outras Histórias. Livros que tenham curiosidade de ler. Essa categoria de livros é bem interessante, porque não são necessariamente livros que eu queria ler, livros que eu tivesse muita vontade de ler, mas que foram livros que, de tanto ouvir as pessoas falarem, me deixaram curioso. E um deles é a saga Divergente. Estarei lendo, né? Talvez para acompanhar aquele desafio do Victor sobre iniciar uma nova série no mês de janeiro. Eu estarei lendo esses 3 livros, Divergente, Insurgente e Convergente. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Vai ser lido? Agora tem um livro aqui que eu tenho curiosidade de ler, só que na verdade eu só estou colocando esse nessa lista porque não é nem tanto eu queira ler, mas porque tem muita gente que quer que eu leia esse livro, que é A Guerra dos Tronos, o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Um clássico da literatura brasileira que eu quero contemplar nesse ano é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Eu não sei se eu li esse livro durante o ensino médio. Eu lembro da história, eu lembro de abordá-lo na escola, mas eu não tenho essa certeza de que eu li. Eu quero muito ler e tirar essa dúvida da minha cabeça. E um clássico da literatura universal que eu quero ler, né, que foi o livro que iniciou o realismo no mundo, que foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que também, pelo que dizem, é uma leitura única, então eu estou muito curioso para ler esse livro. Um clássico infantil que eu vou ler nesse ano de 2016 vai ser o Peter Pan. E aguardem aqueles vídeos bem produzidos no Dia das Crianças, que esse ano nós vamos voar. A biografia que eu quero ler no ano de 2016 é essa do Einstein, que é um livro que há muito tempo eu quero ler. Eu tenho um fascínio por esse cara, porque era o tipo de pessoa que quanto mais vasculhava a ciência, mais percebia a prova da existência de Deus. Eu acho isso muito interessante também. E o Einstein é um cara que desperta a minha curiosidade.
Um livro que está na minha estante há muito tempo. Tem muitos livros na minha estante há muito tempo. Então o livro que eu quero ler é um livro de contos, que talvez de repente até dê para eu aproveitar para o Halloween também, porque é um livro que, de acordo com a sinopse, é um livro de contos de horror. É esse aqui, Algum Lugar em Parte Alguma, desse autor chamado Nelson de Oliveira. Um livro de não ficção, uma leitura acadêmica. Vai ser o mesmo que eu disse no ano passado, que eu não li. Mas não é que no ano passado eu não tenha tido nenhuma leitura desse tipo. Eu tive até 2 leituras desse tipo, só que eu não contemplei essa leitura. Talvez porque eu ainda não tenho o livro, né? Mas vamos com fé que em 2016 sai. É o Oportunidade Disfarçada, que é desse moço chamado Carlos Domingues. Uma leitura espírita. O livro espírita que eu vou ler em 2016 vai ser um livro do Chico Xavier. Eu nunca li nada do Chico Xavier, eu já tive muitas leituras espíritas, mas nunca li nada dele. E finalmente esse ano eu vou ler O Nosso Lar, um livro regionalista que eu também tenho vergonha de dizer que nunca li. Eu poderia ter colocado na categoria de livros que nunca li. De toda essa lista, esse é o único livro de autor cearense. Eu vou ler Raquel de Queiroz e o 15, que é um dos clássicos da literatura brasileira, né? Das 4 releituras que eu falei no vídeo do ano passado, eu só li uma. Então eu vou repetir os mesmos livros, só que dessa vez eu vou mostrá-los. E acrescentei mais um que eu quero muito ler. Eu quero ler A Casa, da Natécia Campos. Eu quero reler, na verdade. Eu quero reler O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Inclusive eu comprei essa edição aqui da Bertrand Brasil, que é linda. O Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro. De repente, lendo A Casa dos Budas de Tos, eu me empolgue tanto com o autor que de repente eu engate logo nessa leitura aqui. E eu quero muito reler. E outro livro que eu quero reler, que também faz muito tempo, é Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Ele não tem nem 100 páginas, eu acredito que dá para ler em um dia. Eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo no qual eu relatei as minhas leituras no ano de 2015, que foi o saldo geral de leituras do ano de 2015. E eu vou colocar aqui embaixo o link para o vídeo do ano passado, Meta de Leitura 2015, para você comparar, né, justamente. Assista a meta e assista o saldo de leituras, e aí você vai ver o quão fiel eu fui à meta. Eu acho que eu fui bem. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.